noite, queridos. O Senhor está aqui, não? Amém. É um prazer estar aqui com todos vocês, trazer a palavra de Deus, conversarmos um pouco mais do seu amor por nós. Eu estava ali folheando a Bíblia antes de entrar, me inspirando um pouquinho, lendo outros assuntos, e me deparei com Mateus capítulo 5, onde o capítulo se inicia falando das bem-aventuranças, e isso vocês já ouviram falar em algum momento da vida. É o tema especial de hoje. Vou abordar um assunto que está dentro das bem-aventuranças. Mas no início do capítulo, na primeira frase, no primeiro verso, Jesus diz assim: vendo as multidões. É sinal que ele nos vê. Então, se porventura você está sentado aqui precisando que alguém te veja, saiba que eu estou te vendo, além de eu estar lhe vendo, Jesus está lhe vendo, de acordo com seus anseios. E é interessante que no mesmo verso, ele chama os seus discípulos, no verso 2, ele se assenta ao redor, ele começa a explanar ensinamentos para o benefício deles. E uma das bem-aventuranças que está no versículo 8, diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha que promessa! Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem aqui gostaria de ver a Deus? Verdadeiramente? Vamos aprender um assunto hoje que vai te ajudar a entender o que é uma pureza de coração de maneira mais plena, para você ver a Deus. Especialmente no mundo de hoje, onde as batalhas externas que nos assediam, nos querem afastar de Deus ou nos levam a nos afastar de Deus, ser puro de coração, em vários aspectos, mas em um específico que nós iremos trabalhar essa noite, fará a diferença em sua vida. É provável que alguns não se sintam confortáveis com o assunto que eu vou comentar hoje. Não pelo vizinho que está do seu lado, mas quem sabe por você mesmo. Desde que Deus me chamou para ser pastor, claro que nós temos que ponderar aquilo que vamos falar. Existem formas e maneiras de se falar um assunto ou algo que a gente sabe que pode ferir alguém. Mas falando com amor como Cristo falava, pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Porque a pessoa divina, homem humano divino, que sabia se referir às pessoas em suas necessidades, quando ele falava, despertava nas pessoas o desejo de melhorar. Eu quero passar isso para vocês essa noite também. O assunto que nós vamos abordar dentro da pureza de coração, da pureza de vida, é o assunto da sexualidade. A sexualidade de maneira deturpada que hoje a sociedade vive e quem sabe você possa viver. Na verdade, todos nós somos influenciados por isso. Existe uma palavrinha bem desagradável de nós ouvirmos e falarmos. Essa palavra é a pornografia. Será que a pornografia é apenas aquilo que você imagina que seja um vídeo pornográfico, um filme pornográfico? Não é bem assim. A pornografia vai muito mais além daquilo que você imagina. Pastor, isso não é um tema para domingo, trazer um tema que eu nem assisto, eu nem me preocupo com essas coisas, você vai perceber que isso é mais relevante do que você imagina. Nossa sociedade hoje ela está completamente envolta num aspecto sensual. Inclusive, fazendo uma relação com Sodoma e Gomorra e características de caráter e de moral que caracterizam o tempo do fim, especialmente antes do dilúvio, por exemplo. Um dos últimos aspectos morais, para não dizer, na verdade, o último aspecto moral, o último degrau que a sociedade, a humanidade desceu antes de Deus efetuar o juízo do dilúvio, foi o aspecto sexual deturpado. Amados, eu não sei se vocês sabem, mas a cada dia surgem mais ou menos 400 websites pornográficos. Vocês têm noção? Por dia. É muita coisa. Em uma pesquisa em índices de audiência pela internet, o primeiro site mais acessado é o Facebook. O segundo é o YouTube. E o terceiro é um site de conteúdo adulto. Não vou dizer o nome aqui, é claro, né? Para problemas futuros. São 350 milhões de acessos por mês. É muita coisa, meus amados.
350 bilhões. A indústria pornográfica movimenta cerca de US$ 1 bilhão apenas nos Estados Unidos por ano. Para vocês terem uma ideia, a cada loja do McDonald's existem 3 com essa conotação sexual. Sejam sex shops ou lojas que vendem conteúdo pornográfico ou qualquer outra relacionada ao gênero. Houve uma pesquisa que a cada 60 milhões de usuários da internet, em média, de pornografia no caso, 80% são de rapazes de 12 a 27 anos. Perdão, 17 anos. 20% são do sexo feminino. E uma outra pesquisa, e essa eu fiquei estarrecido, é que os pais precisam se atentar. Cerca de 47% das crianças recebem mensagens pornográficas diariamente. Amados, esse é um dado estarrecedor. No mundo hoje que a Bíblia diz que precisamos nos conservar puros para vermos a Deus, o que será que nós estamos recebendo voluntariamente ou involuntariamente? A idade média para se ver pornografia pela primeira vez é de 9 anos de idade. A idade média. Eu fiquei chocado com essas informações. Seja querendo ou não, essas informações conseguem entrar em nossa casa, em nossa mente, para os nossos filhos de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue ou não entende como. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto. Sabe? Eu prefiro trabalhar esses assuntos na igreja com vocês do que vocês aprendam fora. Essa mensagem que eu vos estou pregando, ela não é de autoria completa minha. Se eu não me engano, no ano de 2014 a 2015, eu tive o privilégio de estar no IAN ainda, na minha formação pastoral, e assistir uma semana de oração do pastor Paulo Rabelo. Um homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus. Em quase todas as mensagens, sabe o que ele falava no início? Eu espero que você tenha trazido caneta e papel para anotar os pontos importantes para que você não perca essas informações, a fim de que possa usá-las em algum momento ou que elas sejam de relevância para ti e você não as esqueça. Mas afinal de contas, o que significa pornografia? E a significância dela é a representação por quaisquer meios e cenas ou objetos obscenos destinados a serem apresentados a um público e expor práticas sexuais diversas com o intuito de despertar o desejo sexual naquele que observa. Vamos trocar por miúdos. Na verdade, a pornografia é toda e qualquer representação, preste atenção, é toda e qualquer representação que tem o objetivo de te estimular sexualmente. Então, pergunta para vocês perceberem que pornografia não é apenas aquilo que está obscuro na internet. Isso aqui eu não posso assistir. É possível que tenhamos filmes pornográficos sem ser filmes pornográficos que nós sabemos verdadeiramente? Sim ou não? Sim. Por quê? Eles podem nos estimular ao desejo sexual de uma maneira ilícita. É possível que tenhamos livros de cunho pornográfico? Sim. Vários livros de cunho pornográfico. Mesmo que não sejam intitulados pornográficos. Filmes que estimulam pelas cenas um cunho pornográfico. É possível que, com essa definição em mente, pessoas se vistam de maneira pornográfica, meus amados? Sim ou não? Com certeza sim. É possível, mulheres? É possível, homens? Muito. Só para as mulheres agora. É possível que você conheça alguma mulher, alguma garota que se vista de maneira pornográfica, meninas, mulheres? Sim ou não? Sim. Quando uma menina ou uma mulher se veste para estimular o desejo sexual de uma outra pessoa, ela está se vestindo de maneira pornográfica ou não está? Mas pastor, até hoje eu aprendi que pornografia é aquilo que a gente sabe que não deve assistir e são cenas de sexo explícito. Também. Mas ela se deriva e nós vamos trabalhar isso no texto bíblico com vocês. Mas eu quero fazer mais algumas perguntas para você entender aonde eu quero chegar. É possível que nós tenhamos músicas de cunho pornográfico? Sim ou não, meus amados? Com certeza.
Eu acho que você entendeu o que é pornografia no sentido mais abrangente, não só olhando para apenas um ponto. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Nesse texto, especialmente, nós vamos nos atentar a duas palavras. Você vai entender bem o contexto da ideia pornográfica em nossos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, em quase todos os livros do Novo Testamento, em quase todos, mas não todos, mas em quase todos, há uma observação, há uma orientação no sentido sexual para os filhos daquela época. E com Coríntios não foi diferente. Eu confesso dizer para vocês que eu não teria vontade de ser pastor da igreja de Coríntios no contexto que estava. Claro que se Deus me chamasse seria diferente. Mas por escolha, vamos lá, meus amados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Pai, vamos estudar um assunto completamente relevante para nossas vidas. Eu venho lhe pedir humildemente nesse instante que o seu Espírito nos tome em suas mãos e nos ajude a entender efetivamente o que a sua palavra aborda sobre esse tema tão específico, a sexualidade deturpada em nossos dias, que é um assunto completamente atual e relevante para a nossa vida espiritual, para nos permanecermos e mantermos puro, para vermos o Senhor quando voltar em glória e majestade na nuvem dos céus. Nós precisamos entender e aprender o assunto de hoje de uma maneira calma, específica. E eu peço agora que o Senhor nos ajude a nos atentarmos, deixarmos o celular, deixarmos as preocupações fora e nos focarmos nesta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, logicamente Paulo não traz a palavra pornografia no texto bíblico. Você nunca vai achar na tradução que você tem em português a palavra pornografia. Mas existe uma essência que nós vamos trabalhar aqui que você vai entender muito bem de onde a palavra pornografia se derivou e ela chegou até nos dias de hoje. Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: Fuge da impureza. Grave essa palavra. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, e qualquer outro pecado que a pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, guarde essa segunda palavrinha também, peca contra o próprio corpo. Estes dois termos que você viu aí no texto bíblico, imoralidade e impureza, na verdade, no grego, eles são a mesma palavra. Eles têm a mesma raiz e a mesma essência. A forma escrita é alterada apenas. E Paulo utiliza a palavra porneia para descrever tanto impureza quanto imoralidade. E logicamente que a partir desta palavra porneia que surgiu a palavra pornografia que eu trouxe aqui para vocês. E o que porneia de fato quer dizer, quando vamos para as Escrituras, eu não tenho tempo para trabalhar isso com vocês, eu não estou aqui fazendo um seminário, eu estou trazendo um sermão, mas quando a palavra porneia aparece no texto bíblico, ela tem um significado especial que abrange tudo, que é relação sexual ilícita. Entre outras práticas, tudo isso que é descrito aqui é considerado relação sexual ilícita ou porneia. E a fornicação, que é o termo utilizado, por exemplo, para o sexo antes do casamento, e hoje cada dia mais frequente entre os adventistas, tristemente isso é um dado, mas também entre o mundo, entre todas as pessoas. Há dois adolescentes que têm relação sexual antes do casamento, eles fornicaram. Eles tiveram uma prática sexual antes do casamento. Eles tiveram uma prática sexual ilícita. E quando você vai para a Bíblia e estuda esse assunto, a essência vem a palavra porneia, relação sexual ilícita. Estou construindo uma forma de pensamento, nós vamos chegar naquilo que vai interessar mais ainda para vocês. Prática homossexual é considerada na Bíblia como porneia também. E nós vamos abrir um parênteses especial nessa mensagem sobre esse assunto. E nesse abismo, nesse espaço, a relação sexual, ou a prática sexual com animais, chamada bestialismo, também é considerada porneia.
Pastor, não, você está indo muito fundo. Está exagerando demais. Irmãos, isso é mais comum do que vocês imaginam. A relação com familiares, com pessoas divorciadas de alguma maneira, que não está no contexto errado para ter um casamento, novamente, é considerado também, de acordo com a Bíblia, porneia, isto é, relação sexual ilícita. Todas estas entram na característica ou categoria chamada relação sexual ilícita. E aqui eu quero abrir um parênteses agora para vocês, efetivamente. A prática homossexual é um item que tem começado há algum tempo a ser comum dentro da nossa igreja. Eu quero aqui contar um fato real para vocês. O pastor Paulo Rabelo, quando estava contando esse assunto, ele disse que se deparou com uma situação onde ele tinha chegado num novo distrito. E ele, ao chegar na primeira reunião, o líder da igreja o procurou falando: nós temos uma coisa séria para tratarmos, pastor. E o que é? As duas líderes dos desbravadores, as responsáveis, as líderes maiores, estão tendo uma relação sexual. Aquilo foi um choque. E o rapaz que falou aquilo disse que fazia algum tempo que elas tinham essa prática e muitos estavam sabendo na igreja. E o pastor, nessa época, buscou o manual da igreja e conversou com as duas partes envolvidas. E elas demonstraram um profundo arrependimento pelaquilo que tinham feito, dado tudo aquilo que elas já sabiam. E o pastor falou, pelo caso ter se tornado público, ele teria também que resolver isso de maneira pública. O que acontece secretamente, resolve-se secretamente, mas publicamente, felizmente, nós devemos tratar publicamente, mas, claro, de maneira muito cuidadosa. E sabe, meus amados, de acordo com as crenças da igreja adventista, nós devemos demonstrar amor para com a ovelhinha, mas também a desaprovação sobre um ato que não é errado, que não é certo. Amor, porque todo pai, quando o seu filho erra, ele o corrige. Então essa mesma ação foi aplicada para essas meninas. E como igreja nós entendemos que a palavra de Deus, ela é maior do que projeto de lei, ou maior do que qualquer opinião de deputado, senador, prefeito, governador, qualquer movimento LGBT, ou quaisquer outras coisas. Para nós a palavra de Deus é soberana e sobre ela nós devemos nos fundar, e a palavra de Deus diz que essa ação não é correta, mas também a palavra de Deus diz que a ação que nós devemos ter por aquele que peca deve ser de amor, aceitação, entendimento e apoio. Quando o pastor começou a conversar com o pai de uma dessas duas garotas, ele disse: se vocês fizerem qualquer coisa sobre a minha filha, eu vou processar vocês. Olha que situação complexa. E o pastor falou: a nossa conduta, a nossa postura é renunciar o pecado e acolher o pecador. Nós não aprovamos o que sua filha fez, mas tampouco também podemos rejeitá-la. Nós não vamos rejeitá-la. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque o que aconteceu depois é mais chocante. Uma dessas meninas veio chorando para o pastor e disse: pastor, olha a mensagem que eu acabei de receber de uma irmã da igreja, de uma outra igreja, que ela soube através de uma membra desta igreja que eu frequento. E ela escreveu assim na mensagem para a moça, coitada dela: você não tem vergonha na cara? Você é isso, você é aquilo, você pensa que vai para o céu com esse tipo de conduta? Sua sonsa, sua falsa e por aí vai. Imagina o choque dessa menina. Naquele instante o pastor pediu licença e falou: eu posso responder essa mensagem para a irmã? E o pastor começou a responder. Eu quero ler na íntegra a resposta. Ele disse assim: minha senhora, aqui é o pastor tal, o pastor da fulana e da ciclana, e eu queria que você soubesse que a igreja está cuidando sim do assunto, cuidando deste caso. E embora nós não aprovamos a conduta das meninas, nós não seremos aqueles que vão acabar de enterrá-las, de jogá-las para fora de nossas portas, de não dar amor. Elas estão cientes dos seus erros, a igreja está ciente do que precisa fazer e saber e fazer. Contudo, estamos agindo de maneira redentiva e não de maneira punitiva. Agradeço a sua preocupação e peço que a senhora continue orando, ele disse. E no final ele faz uma pergunta: gostaria que a senhora meditasse, se Jesus estivesse em seu lugar, ele teria escrito o que a senhora escreveu e mandou a mensagem. Pum! A menina saiu. 5 minutos depois a menina voltou: pastor, 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 a mulher respondeu, a irmã respondeu. E a resposta dela foi assim: amados,
Amém. Louvado seja Deus, pastor. Fico mais tranquilo agora. Continuarei orando. Conte comigo. Que senso de justiça nós temos, não é? Achamos que uma pessoa que pratica homossexualidade, ela é pior daquilo que eu e você podemos fazer. Irmão, quem sabe você pode saber ou sabe, mas a gente se esquece na nossa hipocrisia. Que às vezes uma olhadela para uma mulher ou para um homem com desejo ilícito, você já pecou e para Deus é a mesma coisa. E você não vai para o céu, como essa mulher disse também, que você não vai. Não que a gente seja perfeito, nós seremos pecadores e pecaremos até Jesus voltar, ou antes de Jesus voltar, no fechamento da porta da graça. Mas, meus amados, não é essa atitude que devemos ter. E é cada vez mais frequente isso acontecendo em nosso meio, meus amados. E nós temos dois caminhos para resolver um assunto como esse, dentro do assunto da relação sexual ilícita ou da porneia no contexto da homossexualidade. E eu trago isso para vocês, meus amados, porque hoje a mídia tem trabalhado isso de maneira sistematicamente, massificando isso em nossas mentes. Nós devemos ter um contrassenso, um aspecto, uma avaliação nesse sentido. Nós temos o caminho fácil e o caminho difícil para resolver isso. O caminho fácil é chutar as pessoas que praticam a homossexualidade, falar que elas vão se perder e vão ser uma desgraça na vida dos outros. E o segundo, que é o caminho mais difícil, e eu te estimulo que você faça isso, e Jesus também, é você pegar essa pessoa, é você ajudar a mudar a sua condição, a sua afirmação, a sua confirmação de vida. É você trabalhar com ela e orar por ela para que ela veja e fuja e lute e vença as tentações. Ela ver em você um esteio, uma força, uma pessoa que a ama, independentemente daquilo que ela faça, como Jesus quer, Jesus faz por nós. Na verdade, nós temos que representar Jesus em nossos atos e não sermos fariseus, julgando as pessoas unicamente pela lei. Nós não concordamos com a prática homossexual, mas também nós amamos o pecador. E a pergunta é, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras, Cristo afastando as pessoas por causa de seus pecados. Cristo dizia, venha como você está e eu te transformarei. Eu vou lhe transformar, eu vou agir no seu coração para que você se converta. Nós precisamos desenvolver uma maturidade espiritual para entendermos esse assunto, meus amados. Quem comete, quem pratica isso, não é nem melhor e nem pior do que outros. Todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Então, queridos, é com muito amor e com muito carinho que nós vamos reprovar o pecado, a prática do pecado. Mas nós devemos amar o ser humano. É muito mais fácil misturar as coisas e reprovar o pecado e reprovar a pessoa e colocar tudo num pacote e falar assim, oh, graças a Deus que saiu daqui. E a gente fala, vai com Deus, meu Pai. Mas voltando, fechando o parênteses da pornografia. Quando você vai para as Escrituras, para a Bíblia, você percebe que o sexo nas Escrituras, ele é divino, ele é especial, e é isso mesmo que você ouviu. O sexo nas Escrituras, ele é completamente abençoado. Escutei um amém por isso? Amém. Isso é uma bênção para nós, meus amados, mas dentro do contexto correto. Se existe algo que antecede o pecado, isto é, o sábado e a família, e dentro do contexto da família vem o que, meus amados? A bênção da relação sexual, do amor que podemos ter para com o nosso cônjuge. E esse é o ponto, o sexo nas Escrituras, ele é abençoado como é praticado dentro do contexto que Deus estabeleceu, isto é, dentro do contexto do casamento, de uma maneira correta também. Quando o sexo é praticado dentro do contexto do casamento, homem e mulher, pois assim Deus criou, pois não há possibilidade de uma mulher engravidar outra mulher, de um homem engravidar outro homem. Entenda, não há nada de impuro, não há nada de sujo, não há nada de vulgar. Se ele for praticado dentro do contexto do casamento, se ele for praticado dentro do contexto do que Deus estabeleceu, homem e mulher, macho e fêmea, tem a bênção de Deus e você pode regozijar por isso, porque ele é um presente de Deus para nós. E como é bom. E quando eu falo entre homem e mulher, é que às vezes é entre homem ou entre mulher e a torcida do Coxa ou a torcida do Atlético Paranaense. Para vocês terem uma ideia, uma das formas, na verdade a forma de culto que Deus mais abominava, juntamente com a morte de crianças,
era o culto regado por orgias no Antigo Testamento, onde as pessoas acreditavam que o sêmen ejaculado dos homens era como se fossem as chuvas que fertilizavam a terra, e fazerem aquilo estavam honrando a Deus. Não a Deus, claro, Deus, nosso Pai. A Baal especialmente. Isso é uma deturpação da normalidade, meus amados. E qualquer coisa fora do contexto do casamento, dentro do que Deus pede na Bíblia, não foi instituído, não foi criado por Deus. Então, meus amados, qualquer prática diferente da relação ao sexo, que não seja dentro do casamento entre héteros, não tem aprovação do nosso bom Deus. E se você aceita a Bíblia como palavra de Deus, e essa é a orientação de Deus, portanto, o sexo é para ser uma bênção para nós dentro do que a Bíblia coloca. Mas por que nós chegamos numa condição humana ou social desta forma, onde o apelo sexual está em tudo e de maneira deturpada? Existem 3 características interessantes. A primeira delas é a curiosidade. O ser humano é curioso. Ele quer ver coisas que não deveria ver. Um segundo aspecto, as pessoas veem simplesmente o outro como um objeto. E hoje é assim. O que você me diz das propagandas, por exemplo? Propagandas de cerveja. Muitos aqui não bebem, não ingerem cerveja, mas adoram ver as propagandas de cerveja. Hoje os outdoors, existem outdoors, e aqui em Curitiba eu já vi alguns, que você tem às vezes 5, 6 ou 8 metros de altura e 3, 4 de largura, com uma mulher estampada com uma lingerie. Será que essa mensagem que está passando ali, ela tem um cunho de pornéia ou relação sexual ilícita? Ou te estimula para algo? Pastor, está tão comum hoje que eu olho e nem percebo. Pois é. Que bom que não percebe mesmo. Mas eu digo para você. O Papai do céu sempre orientou em sua palavra que nós não deveríamos expor para as pessoas fora o nosso esposo e o marido o nosso corpo. Será que a sociedade hoje segue isso? Ou a igreja hoje está seguindo isso? Será que dentro da nossa própria igreja há homens e mulheres se vestindo de uma maneira pornográfica? Pense nisso, meus amados. E um terceiro ponto, meus amados, é que nós vivemos em uma cultura completamente que usa-se a sexualidade para vender tudo. E é interessante notar que o Brasil ainda faz campanhas contra o turismo sexual. É algo assim que chega a ser um contraponto, é um contrassenso. É estranho. Sabe, meus amados, eu queria falar mais um pouco sobre o resultado da pornografia na vida das pessoas que o assistem, focando um pouquinho mais no aspecto pornográfico mesmo. Porque, amados, se existe algo que está contaminando as pessoas, e é muito fácil de assistir e ver isso. E outro detalhe, existem muitos casamentos sendo destruídos por causa da pornografia. E um primeiro aspecto que a pornografia causa, ou filmes que você assista, ou seriados, que estimulem a relação sexual, mesmo que não seja de imagem pornográfica literal, um sexo explícito, mas um sexo bem apimentado. O primeiro aspecto, quando você assiste esse tipo de informação, é o vício. Tem gente que fala assim, não, pastor, há 10 anos que eu assisto pornografia, mas eu não sou viciado. Eu já parei 4 ou 5 vezes. E quando eu quero, eu paro. O ponto aqui não é quando você quer, você para. O ponto aqui é quando você assiste, aquilo te faz mal. Como isso altera a sua mente. Uma pesquisa nos Estados Unidos disse de uma jovem chamada Amanda Owens, saiu na UOL Notícias no dia 7 de outubro de 2011. Ela foi presa porque tentou roubar a casa do vizinho. E para a polícia ela disse que já havia roubado um pote cheio de dinheiro com as economias daquela família, que ela havia entrado outra vez. E depois desse roubo a família colocou uma câmera para ver, ou para ver se o ladrão ia entrar novamente. E era a vizinha. E sabe por que ela estava roubando? Ela havia feito uma conta, ela tinha comprado 30 DVDs pornográficos e não tinha conseguido pagar. E ela decidiu roubar para pagar e sustentar o seu vício. A pornografia. Um outro assunto que saiu no Portal Terra no ano de 2004, e por mais antigo que seja, ele é completamente relevante e atual, diz que o estudo realizado pelo Comitê do Senado americano mostrou que a pornografia na internet pode ser mais viciante do que o crack e a cocaína. Vocês ouviram o que eu disse aqui? A pornografia pode ser mais viciante do que o crack e a cocaína. Sabe por quê, meus amados? Porque o viciado em crack e cocaína, por mais que ele não se esqueça da sensação que ele teve, a droga pode ser completamente eliminada do corpo.
Mas a pornografia fica na sua mente. Você consegue apagar da sua mente? Não. E eu não estou citando aqui apenas a pornografia, meus amados. Eu abro um pouquinho o paralelo. Aquele filme que você assistiu há tanto tempo atrás que deu vontade de fazer isso e aquilo com a tua esposa ou com o teu marido. Ou com o teu namorado. Antes do casamento. Vocês percebem o que acontece como o inimigo é voraz, ele consegue nos envolver de uma maneira perigosa. E é interessante notar que a idealizadora desse estudo, Maria Leyen, co-diretora do Instituto de Psicopatologias e Traumas Sexuais da Universidade da Pensilvânia, diz que a pornografia é o quê? É o maior perigo para a saúde psicológica das pessoas. Eu vou repetir. É o maior perigo para a saúde psicológica das pessoas. Porque ela sai do padrão da normalidade. Você vive em uma outra atmosfera. Você não acaba sendo você mesmo. Porque você é estimulado por sensações anormais. É uma deturpação. Ela diz assim que a internet tem o melhor sistema de entrega de drogas. O usuário é anônimo, facilmente estimulado a adquirir novos padrões de comportamento. A droga é entregue 24 horas por dia e 7 dias por semana em sua própria casa. Amados, precisamos estar vacinados e atentos para aquilo que Satanás quer que nós assistimos, vemos, contemplamos e quem sabe até nos tornemos viciados. Sabe, meus amados, um segundo aspecto para aquele que assiste a pornografia ou gosta de assistir coisas com apelo sexual frequente ou pensar, ler sobre isso em revistas, em vários outros filmes, seriados, são expectativas superadas. O mundo da pornografia ou de filmes que passam por aí mostram que as mulheres da pornografia são completamente diferentes da realidade. Elas não têm celulite, elas não têm doenças venéreas, não têm consequência negativa para aquilo que é feito. Só que isso, meus amados, interrompe com o relacionamento entre homem e mulher, quando muito entre homem e mulher. Porque o que nós vemos hoje é entre homem e mulher também, mulher e mulher. E o que acontece é que a pessoa se alimenta disso, ela sai do mundo da pornografia e vem para a realidade, e quando ela vem para a realidade, aquilo não é completamente suficiente para suprir o desejo que ela tem. E aquela performance que ela vê naquela situação, ou aquela imagem que ela vê, ela quer trazer para a realidade e aquilo não vai dar certo. E quantas famílias estão amargando o choro do divórcio, da separação, por causa de atitudes como essa? Ou estão vivendo plenamente infelizes por causa disso. E nós sabemos que de trás de um filme pornográfico, ou de um filme mesmo, que não seja de cunho pornográfico literal, mas que arremeta à pornéia, à relação sexual ilícita, há uma produção por trás disso, meus amados, é uma ficção, não é real. O que é real é o que a Bíblia traz. Mas aqueles que se alimentam dessas coisas, esquecem-se das consequências. Eles se esquecem que aquilo ali, na verdade, não é realidade. Sabe, meus amados, a pornografia sempre foi colocada como a solução dos seus problemas. Mas de solução ela não tem nenhuma. E nós sabemos que na vida real ela pode te destruir. Não deixe se iludir, não brinque, não entre no campo de Satanás. Não brinque com o pecado, porque o diabo não está brincando conosco. Se ele pudesse tirar a sua vida nesse instante, ele tiraria. E só não é tirado, sabe por quê? Nosso bom Deus não permite. Sabe, meus amados, nós temos um HD poderoso em nossa mente. E tudo aquilo que nós absorvemos, seja positivo ou negativo, vai ficar impregnado. Mas que interessante, não? Parece que aquilo que é pior sempre fica mais armazenado. E aquilo que é bom é facilmente deletado. É como ganhar dinheiro. É difícil ganhar dinheiro, mas também vai facinho. Sabe, meus amados, um terceiro ponto para aquele que se alimenta desse tipo de informação é a objetização do sexo oposto. Hoje, os relacionamentos praticamente são descartáveis. Não tem mais utilidade. E aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança, repito, aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança é completamente o quê? Mastigado, cuspido e jogado fora. Eu quero fazer um apelo aqui para homens e mulheres. Não se deixem ser usados como copos de plástico, que você amassa, mastiga, joga fora. Não façam isso. Mas sejam filhos
do rei. Aqui não é lugar neste mundo, meu amado, de nós nos submetermos a esse tipo de ação. Amados, a pornografia, ela molda atitudes e influencia comportamentos. Tudo que está relacionado à relação sexual impura é uma fantasia. Pornografia é uma fantasia. E eu quero citar aqui o último ponto, antes de concluirmos a mensagem. É a culpa e a vergonha. A pessoa que assiste essas informações, depois que assiste, depois que vê, visualiza, se saboreia com aquilo, tem uma sensação de tristeza profunda. E você se sente tão indigno, que você não tem coragem nem de levantar os olhos a Deus e falar: meu Deus, me perdoe. Meu Deus, me ajude. E Satanás coloca em nossa mente que nós devemos vencer por conta própria e não vamos a Deus pedindo ajuda para Ele. E aí a gente não consegue vencer. No momento, você fala assim: não, agora eu não vou nunca mais. Mas passa um tempo, volta novamente. E isso te alimenta. Deixa a culpa para trás, entregue sua vida a Deus e permita-lhe transformar o seu coração. Eu gostaria de concluir essa mensagem, meus amados, convidando vocês a abrirem suas Bíblias em Salmo, capítulo 24, versos 4 e verso 5. Olha o que diz. O que é limpo de mãos, vou aguardar vocês abrirem, me perdoem. Salmos 24, versículo 4 e 5. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Entre outras palavras, o texto bíblico diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, obterá do Senhor a bênção. Esse é um tema delicado para eu fazer um apelo e pedir que vocês venham aqui. Eu não vou fazer isso. Mas, por favor, meu amado, se você entende que precisa tomar alguns cuidados a mais em sua vida para bloquear ações externas desse mundo que entram no seu coração e fazem parte da sua mente, você não consegue mais se desconectar, eu quero dar aqui pelo menos 8 conselhos para vocês. Primeiro passo: reconheça que você tem um problema. Nós nunca vamos sair de uma situação que precisamos melhorar se a gente não reconhece que tem um problema. Seja a pornografia literal, que não é uma coisa colocada publicamente ainda nas TVs abertas, mas eu me assusto que cada dia mais isso tenha acontecido de maneira velada. Seja filmes, seriados que estimulem ao sexo ilícito, ou revistas que você gosta de assistir, ver, observar informações sobre o sexo de maneira ilícita, que quem saiba você possa ver. Reconheça que você tem um problema e se afaste disso. Segundo ponto: peça ajuda a Deus para proteger a sua mente. Peça ajuda a Deus e de alguém mesmo, do mesmo sexo, um pastor ou um professor ou uma pessoa que tu confie, mas que seja do mesmo sexo, para te ajudar nesse ponto também. Porque, meu amado, isso pode nos tirar das mansões celestiais. Substitua a TV e a internet por esportes e bons amigos. Essa é uma terceira dica que eu aconselho. No momento que o desejo vem, que a vontade vem, mude de atividade. Superabunde o teu corpo com outros estímulos, para que cada vez mais o seu desejo pelo algo que é ilícito, no sentido sexual, seja deposto. Um quarto ponto: elimine todo e qualquer vestígio de pornografia em sua vida. Jogue tudo fora. Feche contas. Apague tudo. Quinto ponto: pense antes de agir. Por que mesmo que eu vou usar isto, eu vou assistir aquilo? É para saciar a minha vontade? Porque para honrar a Deus não é. Sexto ponto: estabeleça metas para o seu controle e o seu tempo. Sétimo: cuide de sua alimentação, faz toda a diferença. E oitavo: trabalhe e ocupe o seu tempo. Pois o ditado diz: mente vazia, oficina de quem? De Satanás. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui agora. Nós vamos cantar uma música, Vaso de Honra, que diz assim: eu quero ser um vaso de honra moldado pelo Senhor. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e cantar esse hino, não para nos despedirmos, mas para fecharmos essa mensagem.
Na sequência, no final, nós vamos orar. E assim nós iremos nos despedir. Mas cante, você que entenda a necessidade de ser um vaso novo nas mãos do Senhor. Permita-lhe transformar-te. Ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Salmo 119, verso 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta vem no texto: observando a Deus segundo a tua palavra. De que maneira poderá o adulto guardar puro o seu caminho? Observando a Deus de acordo com a sua. De que maneira poderá o idoso conservar puro o seu caminho? Porque isso acontece também na idade mais avançada. Observando segundo a sua. Meu apelo para vocês é que nós observemos ao Senhor segundo a sua palavra. E Ele transforme o nosso coração puro, como de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Bondoso Deus, eu te amo demais e venho lhe agradecer pela maneira bondosa e amorosa que nos orienta, nos admoesta, nos guia, nos corrige, nos cuida. O Senhor trabalhou hoje em nossos corações um assunto que é complexo de ser trabalhado, mas é um assunto relevante que influencia a nossa salvação, Pai. Para sermos cidadãos do reino celeste, precisamos permitir que o Senhor molde o nosso coração, transforme o nosso caráter, para que sejamos puros de coração, não só no sentido sexual, mas em outros aspectos também. Eu venho lhe pedir, Deus, humildemente, relativo ao assunto que nós conversamos hoje. O Senhor vem nos ajudar a dar um basta nas nossas lutas e dificuldades. Nos ajudar, Pai, a termos o prazer único de bendizer e louvar o Senhor e honrar-te. Unja a família de cada um que está aqui representada. Conforte o coração daquele que veio aqui em busca de respostas. Traga a cura e a esperança para aqueles que estão desanimados. Fortaleça a fé e nos prepare para o seu grande dia, o grande retorno do Senhor nas nuvens. Pois a nossa fé professa que somos adventistas. Aguardamos o advento e precisamos de Ti para nos ajudar nesse aspecto. Queremos viver a eternidade com o Senhor, puros de coração, imaculados, como o Senhor é. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Vamos cantar a mensagem de despedida. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Amém.